Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal de estudo aprofundado 12 Passos. Esse é o vídeo de número 2, referente ao passo 2. Assistam os vídeos anteriores, curtem, compartilhem e se inscreva nesse canal. Isso vai dar visibilidade ao canal e pode salvar uma vida. No vídeo de número 1, nós vimos a visão da ideia do segundo passo, mostramos alguns tópicos do livro Alcoólicos Anônimos que aborda isso, vimos a necessidade de abandonar a nossa maneira de pensar, a experiência maravilhosa de conversão do Bill nas páginas 40 a 44 do livro Alcoólicos Anônimos. Vimos que para aceitar a ajuda espiritual é preciso abandonar os orgulhos intelectuais. Começamos a ver, então, as características do doente que o impede de aceitar essa ajuda espiritual. Antes de enumerarmos as características do doente alcoólico à luz do capítulo 4, Nós Agnósticos, que é o objetivo desse vídeo, vamos resumir alguns pontos importantes desse capítulo, como por exemplo na página 73, que nos diz que ou encontramos bases espirituais de vida ou nada feito. A força que produz a mudança na engrenagem de nossa mente, aquela mudança psíquica, não está num simples código moral ou numa melhor filosofia de vida, nos diz a 74. A 75 nos mostra que ninguém define Deus. Deus é que se define, eu sou. Embora nós possamos ter a nossa concepção, a nossa ideia desse Deus, ela sempre será insatisfatória devido à sua magnitude, diz lá 75. Não existe rigor da parte desse poder superior para os que o buscam. O reino do Espírito é amplo e espaçoso e a entrada e permanência nele não é vedada a ninguém. Ainda na 75. Jamais poderemos fazer uso dos princípios espirituais se não aceitarmos muita coisa no terreno da fé, já na 76. Falaremos muito sobre preconceito, lá quando enumerarmos as características do doente, mas vale a pena realçar que na 77, num paralelo que é feito, ele nos mostra como que a gente foi às vezes tão preconceituosos com relação a Alcoólicos Anônimos, mas tivemos que abandonar essa filosofia ao começarmos a sofrer nas garras do álcool. E dessa forma a bebida nos persuadiu e nos empurrou para dentro de Alcoólicos Anônimos. Os que falam mal de AA hoje, que tem preconceito com AA hoje, são os futuros membros de AA amanhã. 77 tem esse paralelo bacana. E começa a nos mostrar no final dela que a visão não é tudo. O que vemos é muito mais do que vemos. E não é o fato de não vermos muitas coisas que quer dizer que elas não existem. Por exemplo, nós não estamos vendo o som. Vocês estão ouvindo o som da minha voz, mas não estão a vendo. Vocês não estão vendo o ar que respiram. Vocês não estão vendo o sinal do celular que chegam até o aparelho de vocês e faça ele tocar ou vibrar. Também não estamos vendo as vozes que falam diante das nossas cabeças. Só conseguiríamos chegar a elas se ligarmos um transmissor de AM, FM, de ondas médias, ondas curtas. Mas não é o fato de a gente não ver, não ouvir, que quer dizer que essas coisas não estão ali. Os membros de AA e os seus milagres de recuperação nos mostram que a presença de Deus em suas vidas é o fato mais importante. E assim estão nos dando um ótimo motivo para acreditarmos. A coisa mais importante nos membros que se dedicam à recuperação em AA é exatamente o fato deles encontrarem a presença de Deus em seu viver. Diz lá no final da nossa página 79. Deixando de lado a bebida,
eles nos mostram como a vida era insatisfatória. E hoje eles nos mostram que a conscientização da presença de Deus é o fato mais importante de suas vidas. O livro também nos diz, na página 80, que é preciso desenvolver o espírito da busca e da investigação. Conforme diz no livro verde, os 12 passos, as 12 tradições, no segundo passo, procure e pesquise sem descanso, mas sempre com a mente aberta. Já na 81, ele fala das promessas ao contrário. Assim como o terceiro passo vai apresentar as promessas ao contrário, aqui no segundo, à luz do capítulo Nós o Agnóstico, nós também vimos as promessas ao contrário, os fatores que vão fazer com que a gente trabalhe realmente para as verdadeiras promessas ocorrerem em nós. Estávamos tendo problema com o relacionamento pessoal. Não conseguíamos controlar nosso lado emocional. Éramos vítimas da miséria e da depressão. Não conseguíamos ganhar a vida. Tínhamos a sensação de inutilidade. Estávamos cheios de medo. Éramos infelizes. Não conseguimos parecer realmente úteis aos outros. Essas são as promessas ao contrário da página 81. E na 82, ele nos traz a esperança de que a razão seja a ponte que nos leve ao litoral da fé. Aquela fé sobrenatural, porque a fé natural a gente já nasceu com ela. E muitas vezes nós canalizamos a nossa fé de maneira errada. Acreditamos em nosso raciocínio, tínhamos fé nele. Éramos muitas das vezes idólatras, adoradores. Adorávamos pessoas, coisas, a natureza. Amávamos alguém. E essas coisas, a fé, a adoração e o amor, foi exatamente as coisas que construiu a nossa vida. A ideia, o DNA de Deus, a gente já nasceu com ele, diz a 83. Muitas vezes procuramos fora o que está dentro. É o recurso interior ainda desconhecido, conforme o apêndice 2, na página 211. E para encerrar esse resumo, vale a pena citar as 3 frases no despertar maravilhoso do nosso companheiro do sul dos Estados Unidos. A primeira, ele falou com um membro de A que o visitou: se existe um Deus, ele nunca fez nada por mim. O membro de A foi embora e veio a frase na sua reflexão: será que todas as pessoas religiosas que conheço estão erradas? E a terceira frase que veio na sua mente, que o derrubou no chão e fez com que ele sentisse essa presença de Deus, foi: quem é você para dizer que Deus não existe? Então, após esse resumão aí do capítulo 4, trazendo os mais importantes trechos que ele aborda, vamos enumerar, à luz dele também, as características do doente alcoólico. A primeira característica do alcoólico é o agnosticismo. O agnóstico a gente já estudou no vídeo 1, com riqueza de detalhes, ouvindo toda a experiência do Bill, que ele próprio, ao denominar o capítulo 4, se intitula agnóstico. Então a gente já explicou o que é, na prática, na experiência de conversão do Bill, o que é ser um agnóstico. O agnóstico, ele acredita num Deus que atua no coletivo, mas não acredita num Deus pessoal que opera milagres. Também se tem o agnóstico, aquele que não sabe. Existe o crente, embora o crente, vamos dizer assim, o crente cheirando a álcool, que é uma crença que não resolve a sua letargia do alcoolismo. Nós vamos estudar muito sobre essa segunda característica quando a gente for para o livro Os 12 Passos, as 12 Tradições, quando vai falar da prática religiosa e do volume religioso. Se temos o agnósticos e o crente, temos também o ateu, aquele que não acredita de forma alguma na existência de um Deus. O A teve na sua história casos assim. A terceira tradição mostra um caso assim, do Ed, que vendia cera de polir automóvel, que ele chegou em Alcoólicos Anônimos ateu, descrente totalmente, mas depois de uma recaída
numa hospedaria de hotel, ele tocou numa Bíblia de Gideão e voltou para as fileiras de Alcoólicos Anônimos mais crente do que os crentes fervorosos que tinha em nosso meio. Também tínhamos, e veremos isso lá no segundo passo do livro verde, uma pessoa que era presidente da Sociedade Ateia Americana, que conseguiu superar tranquilamente essa ideia da fé proposta pelo passo 2. Então nós temos o número 1, o agnóstico, número 2, o crente cheirando a álcool, e o número 3, o ateu. Essas duas vertentes, a primeira característica, que é o agnóstico. Também temos o cético, aquele que duvida tudo que ali é apresentado. Ele tem dúvida, ele atua com ceticismo. E muito perto do cético, a gente tem o beligerante. O segundo caso, o primeiro caso, que a gente vai ver no livro verde, que é aquele que se recusa a acreditar. Com relação a esse cético e ao beligerante, a gente vê na página 75 exatamente falando sobre isso, Olhávamos com profundo ceticismo para esse mundo de pessoas hostis, sistemas teológicos rivais e inexplicáveis calamidades. Olhávamos com desconfiança para muita gente que se gabava de ser piedosa. Como poderia um ser supremo ter algo a ver com tudo aquilo? E quem poderia compreender um ser superior afinal? Entretanto, em outros momentos, nos descobríamos pensando encantados com uma noite estrelada. Quem então fez tudo isso? Havia uma sensação de reverência e admiração, porém logo era passageira e abandonada. Então o cético, o beligerante, está sempre nesse conflito. Ora acredita, ora não acredita, sabe? É como aquela pessoa que você pede para olhar se a seta do carro está piscando. Ela fala, tá, não tá. Assim é o cético e beligerante. Quando ele vê as calamidades, as tragédias do mundo, ele acha que Deus não existe porque tem essas tragédias. Mas quando ele contempla o mar maravilhoso, quando ele vê uma noite estrelada, ele reverencia realmente que existe um Deus que controla todo esse universo maravilhoso. Esse é o cético beligerante. Então, agnóstico, ateu, crente, cético, beligerante. Temos agora uma característica que é muito trabalhada no A, até o sexto passo vai falar muito, e principalmente no capítulo 4, a palavra preconceituoso ou preconceito vai estar presente quase que em todas as páginas, às vezes explícita, às vezes implícita, porque essa é uma característica de quase todos os alcoólicos e adictos, o preconceito. Nós temos na página 74 falando para nós, sabemos como ela se sente quando falamos de Deus com ela, compartilhamos de suas honestas dúvidas e preconceitos. Alguns de nós fomos violentamente antirreligiosos, que é a característica número 7. Todas as religiões estavam erradas. Éramos contrários a todas as religiões. Estávamos acima de todos os pensamentos dela. O Bill teve muito essa ideia também na sua história, pelo que ele viu na Europa na guerra. Falando ainda sobre o preconceito, tem na página 75, deixe-nos tranquilizá-lo rapidamente. Descobrimos que tão logo fôssemos capazes de deixar de lado o preconceito e ter a boa vontade de acreditar num poder superior a nós, começaríamos a obter resultado, ainda que para qualquer um fosse impossível definir e compreender inteiramente esse poder que é Deus. Às vezes a pessoa quer entender, quer compreender Deus para usar ele como recurso, para usar o recurso da fé. E tudo que a gente vê, tudo que a gente usa, pega no dia a dia, quase nada a gente sabe sua origem e definir de que é feito. Quase ninguém, por exemplo, sabe como é que é feito um espelho. Mas ninguém quer saber como é que é feito um espelho. Quer chegar diante do espelho de manhã, pintar o cabelo, escovar o dente e ir para o corre-corre do dia a dia. Mas quando a gente apresenta a ideia da fé, o preconceituoso ele quer explicação nos mínimos detalhes de como que isso funciona. Enquanto que na vida diária da gente, a gente não consegue explicar do que é feito mais de 90% das coisas que vemos, que usamos, que sentimos. Mas além de ter o preconceito, na 74, na 75, a 76 vai trazer de novo na palavra preconceito. Não deixe que preconceito algum de sua parte contra termos espirituais
possa impedi-lo de perguntar honestamente a você mesmo o que significa para você. Então tem na 74, tem na 75, tem na 76, tem na 77 também. Exatamente, e na 77, além de trazer o preconceito, ele vai trazer a teimosia e a suscetibilidade também como característica do doente, além do preconceito irracional. Agora ainda deu mais uma importância a esse preconceito, quando ele fala lá, além de nossa aparente incapacidade de aceitar muita coisa a respeito da fé, sentimos-nos frequentemente prejudicados pela teimosia, suscetibilidade e preconceito irracional. Muitos de nós eram tão sensíveis que até uma referência casual à coisa espiritual nos fazia crispar de antagonismo. Esse modo de pensar precisava ser abandonado. Então aqui na 77, junto com o preconceito, ele trouxe mais duas características. A teimosia. Ser teimoso é uma coisa terrível. Inclusive a definição de insanidade é essa: fazer as mesmas coisas querendo ter resultado diferente. Se eu continuo plantando melancia, eu não vou colher laranja. Deixa de ser teimoso, vai dar errado. Passa a fazer o certo que dá certo. E a suscetibilidade, milindres demais, boneca de porcelana, como dizia minha mãe, qualquer coisinha ele magoa, passa como trator de esteira pela família, por todo mundo quando está nativa. Aí tá na recuperação, ele fica muito suscetível, muito milindre, bateu a campainha para mim, como não me cumprimentou, não serviu café para mim. Então qualquer coisinha ele fica cheio de dodói. Essa é a suscetibilidade, uma das características também do doente. Mas o preconceito que permeia todos esses aí também está na 78. Nós que já trilhamos, sempre no passado, esse caminho incerto, pedimos a você que abandone os preconceitos, mesmo contra a religião organizada. Aprendemos que, seja quais forem a falha humana dessas crenças, essas crenças têm proporcionado objetivo e orientação a milhares de seres. E na 84 fala de preconceito de novo. Só podemos preparar um pouco o terreno se o nosso testemunho ajudar a varrer os preconceitos, permitir que você pense com honestidade, encorajar a busca cuidadosa no seu íntimo. Então, se você quiser, pode se juntar a nós na grande estrada. Com essa atitude não poderá errar. A conscientização de sua fé chegará. Que coisa linda, né? A gente passou rapidinho aí por mais algumas características, falando do preconceito permeando elas. E antes da gente enumerar as características todas que a gente viu, vamos falar mais duas aqui para terminar, que é a síndrome da Gabriela, que são os paradigmas, as superstições e as tradições, as ideias fixas. Eu nasci assim, eu vivi assim, minha família sempre pensou assim, e eu vou morrer pensando assim. Essa é a famosa síndrome da Gabriela. São as ideias fixas, são os paradigmas. Essa prejudicou a humanidade por milhares de anos. Somente de 100 anos para cá que a gente experimentou avanços tecnológicos no campo material, exatamente porque a humanidade era cheia de crendices, cheia de tradições, cheia de superstições, cheia de ideias fixas. As pessoas comiam pela mão dos outros, acreditavam no que ouviam, não faziam experiência. E esse é o grande barato da fé proposta por AA, a gente fazer a experiência, a gente tirar provas. Então, a síndrome da Gabriela é uma característica também do alcoólico. A gente vê quando ele começa a falar do avanço tecnológico na 79. Esse mundo fez maiores progressos materiais no último século do que em todos os milênios anteriores. Quase todos nós sabemos qual a razão. Estudiosos da história antiga dizem que a inteligência do homem da época eram iguais aos melhores de hoje. Ainda assim, o progresso material na época antiga era lento. O espírito de investigação e pesquisa e invenção científica moderna era inexistente. No terreno material, a mente humana era prisioneira de superstição e tradição e todo tipo de ideia fixa. Perguntamos a nós mesmos, não seremos alguns de nós tão preconceituosos e irracionais no terreno espiritual quanto os antigos foram no terreno material?
Então esses paradigmas têm que ser quebrados. É muito interessante ver essa questão. E também uma outra característica que praticamente todo alcoólico e adicto tem é a autossuficiência. Eu mesmo me basto. Eu não preciso de grupo para começar a usar. Por que eu preciso de grupo para parar? Aí o orgulho atuando nessa autossuficiência. Eu bebo quando me dá vontade, quando não dá eu não bebo. E essa autossuficiência está registrada aqui na página 81. A fé quase infantil dos irmãos Wright, na sua capacidade de construir uma máquina que iria voar, foi a razão principal do seu sucesso. Sem a fé, nada poderia ter acontecido. Nós, agnósticos e ateus, estávamos presos à ideia de que a autossuficiência resolveria nosso problema. Quando os outros nos mostraram que a suficiência divina dava certo para eles, começamos a nos sentir como aqueles que haviam insistido em que os irmãos Wright jamais poderiam voar. Eles não acreditaram nos cérebros mais eficazes, nos matemáticos físicos que provaram que era impossível não voar. Eles desafiaram e provaram. Um outro ponto que mostra essa autossuficiência está na página 78, que diz que em lugar de nos vermos como agentes inteligentes, líderes da criação de Deus, a excelência da criação divina, ao invés de nos vermos como agentes inteligentes, líderes da criação de Deus, sempre em evolução, nós, agnósticos e ateus, preferimos acreditar que nossa inteligência humana era a última palavra, o princípio e o fim de tudo. Um tanto tolo de nossa parte, não é mesmo? Então, com relação a essa autossuficiência, ele quer dizer para a gente, aqui na 81, que nossa autossuficiência, sem a suficiência divina, não é autossuficiência, e sim deficiência. Então, assim, a gente aqui trouxe no estudo do capítulo 4, Nós, os Agnósticos, do livro Alcoólicos Anônimos, as seguintes características do doente alcoólico. Agnóstico, número 1, crente cheirando a álcool, número 2, o ateu, número 3, cético, número 4, beligerante, número 5, preconceituoso, número 6, antirreligioso, 7, teimoso, 8, 9, suscetível, 10, a síndrome da Gabriela e 11, autossuficiência. No próximo vídeo, e o último dessa série do segundo passo, a gente abordará ele à luz do livro Os 12 Passos e as 12 Tradições. Até o próximo vídeo. E não esqueçam, curtam, compartilham e se inscreva no canal. Uma vida pode depender disso. 24 horas.